Muito boa noite para mais uma super aula da Semana do Autoconhecimento. Rafa Tarso aqui e estamos ao vivo. Nessa noite maravilhosa, nessa noite poderosa. Eu já quero ver você aqui no chat aqui, digitando aí de onde você fala, se você fala do Brasil, se você fala de outro país, da onde você está me vendo. Coloque no chat de onde você está me vendo nesse exato momento. Eu sei que tem pessoas aqui que estão me acompanhando desde segunda-feira e nós estamos nessa jornada extraordinária, vivendo essa renovação de mente, essa caminhada rumo ao extraordinário. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui, né, no meu escritório, mais próximo, mais aqui pertinhos, dentro de casa. E hoje é a nossa última aula da Semana do Autoconhecimento. Eu quero que você tenha foco total, eu quero que você absorva o máximo de todo o conteúdo que eu vou liberar para você aqui hoje, tá bom? É muito importante que você foque na aula de hoje, porque o que eu vou mostrar hoje é crucial para o seu romper e para o seu avanço. Hoje eu vou falar sobre os 3 principais bloqueios sabotadores presentes na vida de todo ser humano, e eu tenho certeza que esses bloqueios também estão presentes na sua vida e você precisa identificá-los e aprender a lidar com eles para que você possa romper em todas as esferas, tá bom? Olha só, você que ainda não deixou o seu like, enquanto eu vou tomar o meu golezinho de café, toca no xizinho aí que tá no chat, se você está me vendo pelo celular, fecha o chat, vai lá e deixa o seu like agora. Isso é muito importante para que nós possamos passar esse conteúdo adiante e alcançar mais pessoas, ok? Vamos lá? O bom de dar aula em casa, né, é que tem essas comodidades, né? Eu posso ir tomando meu cafezinho com tranquilidade, você pode tomar o seu aí também. Vamos lá, pessoal. Olha só, uma coisa que eu sempre quero reforçar com vocês, aluno dedicado é aluno que tem resultado. E aluno dedicado é aluno que faz anotação, é aluno que pega os principais pontos. Então, vai lá, pega o seu papel, pega a sua caneta para você fazer anotações e aquela dica de ouro, fone de ouvido se você tiver, porque isso vai fazer com que você não se distraia, não tenha sua atenção, sabe, tomada por outra coisa e perca o conteúdo de hoje. Afinal, né, como nossa última aula, você precisa absorver o máximo, tá certo? Olha só, deixa eu ver aqui no chat, mais uma vez, eu sempre gosto de saber quantos de vocês estão comigo desde segunda-feira. Digita aqui no chat, eu. Toda vez que eu olhar para cá, ó, é porque eu tô olhando pro chat, beleza? Aqui eu tô olhando para vocês, olho no olho. Aqui eu estou olhando no chat. Quantos de vocês estão aqui desde segunda-feira? Digita eu aqui no chat. Digita eu. Maravilha. Hoje meu nariz está escorrendo um pouquinho, então paciência com quem tem a tal da rinite, né? Maravilha, maravilha, maravilha. Que maravilha. Vamos lá então, pessoal. Você que está aqui no chat digitando eu. E mesmo você que não digitou, vamos abrir o conteúdo dessa aula de hoje. Escreve aí, eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Não abro mão, vou até o fim. Você digitou isso a semana inteira, né? Isso é muito importante, porque o propósito é que você se torne uma pessoa que termina aquilo que você começa. Essa é uma das características das pessoas que rompem na vida. As pessoas que vão até o fim. Se você está aqui, parabéns por isso, tá bom? Vamos lá então? Olha só, pessoal, os 3 bloqueios sabotadores, ou os 3 principais bloqueios sabotadores que atuam na vida de todo ser humano. Vamos entrar no nosso conteúdo agora, sem delongas, e aí eu quero que você comece a anotar o máximo, tá? Uma coisa muito importante é que durante essa semana eu vim falando sobre bloqueios, sobre travas, e é importante você entender que todo ser humano tem bloqueio. Todo ser humano tem bloqueio. Todo ser humano, tá? Eu só conheço um ser humano que pisou nessa terra livre de qualquer bloqueio. O nome dele é Jesus Cristo. O resto, querido, ninguém passa batido. E por quê, Rafa? Porque todos nós tivemos episódios traumáticos e não soubemos lidar com esses episódios. E aí, uma vez que nós não sabemos lidar com esses episódios, principalmente porque grande parte deles aconteceram lá na nossa infância, os bloqueios entram.
E os bloqueios, eles vêm em forma de trauma, em forma de feridas emocionais, em forma de crenças limitantes, e eles vão se instalando no nosso inconsciente. Como eu repeti para você durante toda essa semana, para você aprender e fixar que de 100% da nossa mente, 95% é a mente inconsciente, ou seja, nós estamos sendo governados 95% por coisas que nós não temos clareza. Por coisas que nós não temos, que não estão diante de nós, para que a gente possa resistir, recusar, remover isso das nossas vidas. Então preste atenção, tudo que não é consciente, você não pode lidar com isso, porque você não está vendo. E é isso que está justamente travando várias áreas da sua vida e também gerando muitos problemas, como ansiedade, depressão, dependência emocional, escassez financeira, falta de propósito. É aquela trava que você não consegue romper para crescer profissionalmente e entre os outros inúmeros problemas. Eu costumo dizer que se a gente fosse comparar quem causa mais problema na nossa vida, o diabo ou os bloqueios, eu aposto ainda que é os bloqueios. Porque uma pessoa que tem muitos bloqueios não tratados, o diabo não precisa nem de muito esforço. Sabe aquela pessoa, eu sempre fui ruim de futebol, e aí quando eu ia brincar de futebol com os meus amigos, uns falavam assim, não, deixa o Rafa falar que a natureza marca ele. A natureza marca, deixa quieto. Ou seja, a própria ruindade dele, não sei se essa palavra ruindade existe, né? Mas a própria ruindade vai cuidar dele, deixa quieto. E era terrível, porque quando a bola caía no meu pé, eu dava um jeito de chutar a bola fora ou de perder a bola rapidinho. Então, muitas vezes é assim, o diabo nem precisa, para você que é cristão e acredita, né? O diabo nem precisa marcar tanto uma pessoa que está cheia de bloqueios não resolvidos. Por quê? Porque ela já está travada. Ela já está impedida de romper em várias esferas da vida dela. Agora, Rafa, ok, como que eu faço para lidar com aquilo que é inconsciente, que eu não consigo ver? Aí vem o quê? O autoconhecimento. O autoconhecimento que são esses conteúdos, essa jornada que você está trilhando, né, que obviamente não se resume apenas nessa semana. Não dá para eu, numa única semana, entregar todo o conteúdo para você. Para você ter uma ideia, essas aulas que você está vendo durante a Semana do Autoconhecimento são alguns temas que eu estou tirando lá dentro do Método Vex. Por exemplo, se você quer saber um pouquinho sobre o Método Vex, as aulas que eu estou te dando, a aula de hoje. É como se eu pegasse uma pequena fatiazinha para te dar um momento de uma oportunidade de degustar. Entende? Isso aqui é uma sessão de degustação do Método Vex. Então, o conteúdo das aulas, de todas as aulas da semana, se esse conteúdo já tem te impactado, já tem te ajudado, já tem, de alguma forma, expandido a sua mente, já está abrindo os seus olhos, eu tenho certeza que quem está comigo desde segunda-feira, você não é a mesma pessoa. Você não se vê da mesma forma, você não vê o mundo da mesma forma, a sua expansão mental, ela se abriu. E se tem uma coisa que não tem como mais retroceder, é quando a sua mente se expande. O Einstein dizia isso. O Einstein dizia que quando a nossa mente se expande, ela não encolhe mais. Ou seja, é uma mudança permanente. Não tem como você olhar para você agora, hoje, nesse presente momento, olhar para trás depois de todas as aulas, se você está aqui desde segunda-feira, e dizer que você pensa do mesmo jeito. Não, alguma coisa mudou na sua mentalidade. E lembre-se, quando você muda a sua mentalidade, você começa um processo de mudança de vida também. Agora, todo esse conteúdo, quem tem gostado das aulas? Digita eu aqui. Essas aulas têm te ajudado, têm feito de sentido para você? Tem te dado norte? Está abrindo os seus olhos? Digita eu aqui. As aulas da Semana do Autoconhecimento têm te impactado? Então preste atenção. Isso aqui é uma pequena amostra do que tem lá dentro do Método Vex. Ou seja, em uma semana eu não consigo te ensinar tudo que eu precisava te ensinar para você detectar todos os seus bloqueios e aprender a lidar com eles de maneira definitiva. Em uma semana não tem jeito. Porém, você está recebendo tudo isso de maneira gratuita. E eu espero que cada uma dessas aulas te ajude cada vez mais. Tá bom? Quando nós então trilhamos essa jornada de autoconhecimento e nos expomos a ensinamentos como estes que você está recebendo,
e as pessoas que vão entrar no método VEX vai receber durante um ano, aquilo que é inconsciente, ou seja, aquilo que não está na sua consciência, vem à tona. E aí é onde a gente consegue lidar com os bloqueios. Porque a gente consegue identificá-los. Eles ficam patentes diante de você. E aquilo que está diante de você, você consegue lidar com isso. Porém, aquilo que está escondido e continua agindo na sua vida sem você perceber, você não consegue lidar com isso. E é por isso que você tem aquela sensação: a minha vida está travada, Rafa, mas eu não sei o que está me travando e nem como sair desse lugar de estagnação. Isso é porque você não conseguiu identificar os seus bloqueios. Todo mundo tem bloqueio. Rafa, você tem bloqueio? Tenho. E na medida que eu vou aprofundando nessa jornada, eu vou descobrindo novos bloqueios e vou lidando com ele. E na medida que eu vou lidando com os meus bloqueios, eu vou avançando um nível após outro nível na minha vida, em várias esferas. Familiar, relacional, espiritual, emocional, financeira, profissional. Porque são os bloqueios internos que nos impedem de avançar na vida, ok? E hoje eu quero falar sobre 3 bloqueios que eles estão presentes na vida de todas as pessoas. Então, papel e caneta para você que vai anotar, anote aí. O primeiro bloqueio, sabotador, é o bloqueio de crenças. O primeiro bloqueio é o bloqueio de crenças. O que são as crenças? As crenças, elas são um conjunto de informações registradas no seu inconsciente a partir das experiências que você teve ao longo da sua vida. Experiências boas ou experiências ruins. É por isso que você vai ter crenças de expansão, ou seja, crenças que te empurram para frente, mas você vai ter também as crenças limitantes, crenças que te aprisionam, crenças que te prendem. Tudo vai depender do tipo de experiência, tá, que formou essa crença. E o que é uma crença? Uma crença é algo que você deposita fé. Quando eu digo fé, eu não estou falando da fé religiosa, tá? Porque essa palavra fé, ela é muito usada só no âmbito da religião. E você tem que entender que fé não é só uma questão religiosa. O que é fé? Fé é depositar convicção, certeza, veracidade numa informação. E isso é tão perigoso porque quando você está cheio de crenças limitantes, isso só é uma crença porque você acredita nelas. Você tomou algumas informações que não são verdadeiras como uma verdade. E elas se tornaram uma crença. E todo o nosso padrão mental, ele é moldado pelas crenças. As crenças determinam a sua realidade de vida. Era por isso que Jesus dizia uma palavra-chave. Talvez você nunca percebeu, então entenda bem. Jesus dizia o seguinte: seja feita conforme a tua fé. Em outras palavras, seja feita conforme a tua crença. O que é que Jesus estava nos ensinando ali? As pessoas leem a Bíblia e elas não percebem os princípios que estão por trás. O que Jesus está nos ensinando é que a realidade se tornará de uma forma ou de outra forma conforme a sua fé, a sua crença. E é por isso que isso aqui é tão importante. Eu quero que você foque nesse conteúdo, pelo amor de Deus. Porque uma crença, uma vez que ela é estabelecida na sua vida, ela vai determinar o caminhar, o seu caminhar, a sua jornada, a sua realidade, querido. Isso é muito sério. Mas muito sério. Só que quando você está com crenças limitantes, você tomou mentiras e absorveu elas como verdades. Isso a Bíblia dá um nome também, tá? Rafa, por que você cita muito a Bíblia? Porque eu sei que a maior parte das pessoas que me seguem aqui são cristãos e porque a Bíblia, ela está no inconsciente coletivo. O que isso significa? Significa que quando eu cito algo da Bíblia, é bem provável que 100% das pessoas saibam do que eu estou falando. Eu também gosto de citar a Bíblia para te mostrar que se você não tiver um olhar bitolado, fechado, religioso, você vai perceber que a Bíblia, ela carrega princípios para a vida inteira, querido. Para a vida inteira. Eu te mostro o autoconhecimento com a Bíblia, como eu estou te mostrando aqui. Então presta atenção. A Bíblia chama isso de sofisma. O que é um sofisma? Um sofisma é quando você acredita numa mentira como se fosse uma verdade. Isso é um sofisma.
ok? O apóstolo Paulo, ele vai nos falar sobre isso, sobre sofismas, sobre ideias erradas, mentirosas, mas que são absorvidas como uma verdade. Isso torna o quê? Uma crença limitante na sua vida. Então, esse é o primeiro bloqueio. E dentro do bloqueio de crenças, nós temos alguns tipos de crenças limitantes. Então, anote aí. Eu ainda estou no primeiro bloqueio, tá? Hoje eu vou falar sobre os 3 bloqueios sabotadores. O primeiro é o bloqueio de crenças. Dentro do bloqueio de crenças, eu vou falar sobre algumas crenças limitantes. O primeiro tipo de crença são as crenças hereditárias. O que é crença hereditária? Hereditária é tudo aquilo que você herdou do seu ambiente familiar. É tudo aquilo que você herdou do seu ambiente familiar, da sua família, dos seus pais, das pessoas mais próximas de você. Então, tudo aquilo que você foi ouvindo dos seus pais ao longo do tempo, principalmente ali na sua formação, primeiro centênio, até os 7 anos de idade, aquilo entrou na sua mente, foi para o seu inconsciente como verdades absolutas. Então, se você escutou coisas duras como: menino, você não faz nada direito, você é burro, você deixa tudo pela metade, você não vai ser ninguém na vida. Se você escutou coisas assim, isso entrou no seu inconsciente e é por isso que muitos de vocês hoje se sentem incapazes. É por isso que muitos olham para o vizinho e ficam com aquele sentimento de comparação. A grama do vizinho parece que sempre é mais verde que a sua. Parece que as pessoas são sempre mais inteligentes do que você. Parece que a vida sorri para todo mundo menos para você. Por que as pessoas vivem dentro desse ambiente de comparação aqui, ó, mental? Porque talvez lá na infância ouviu o pai ou a mãe falar que era burro, que era limitado, que não ia dar em nada. O seu irmão é melhor do que você, o seu primo, a sua prima é melhor do que você. E isso foi entrando na sua vida de tal forma que você não racionaliza, mas você sente que é inferior, sente que é incapaz. Você acredita nisso, se vê assim, por quê? Porque está no seu inconsciente. É uma crença limitante herdada pelo seu núcleo familiar, que é o ambiente dos seus pais. Quantas coisas você deve ter ouvido dos seus pais? E a gente não está aqui para culpar os nossos pais. Porque os nossos pais deram o que eles puderam dar para a gente. Entenda uma coisa, querido. O ser humano, ele é um repetidor de padrões. Grave isso, um repetidor de padrões. O que os nossos pais nos deram, geralmente foi aquilo que os pais deles deram para eles. Então, o pai que rejeita, a mãe que rejeita, geralmente sofreu rejeição. Porque quem fere foi ferido. Quem rejeita foi rejeitado. Quem abandona foi abandonado. O ser humano é um repetidor de padrões. Até que alguém nessa linha geracional abra os seus olhos, expanda a consciência e quebra o padrão. E adivinha quem é essa pessoa? Você. Você que está aqui absorvendo todo esse conteúdo, você está aqui justamente para ter os seus olhos abertos, para expandir essa consciência e para quebrar esses padrões. Para você não levá-los mais adiante. Primeiro tipo de crença. Então, primeiro bloqueio de crença. Primeiro tipo de crença, crença hereditária. Aquilo que você herdou do seu núcleo familiar, dos seus pais. Isso está hoje governando grande parte da sua vida. Principalmente distorcendo a sua autoimagem. Que é como você se vê. É como você se enxerga. Segundo tipo de crença, crenças sociais. O que são as crenças sociais? São as crenças que a sociedade impõe sobre nós. Principalmente através da mídia, tá? A mídia... Desculpa o narizinho, tá? Vou pedir desculpa aqui. Eu sei que incomoda às vezes mexer, mas é porque a rinitezinha aqui tá atacada. Vamos lá. Já falei isso uma vez, né? Tô falando de novo. Vamos lá. Crenças sociais. A mídia, principalmente... A mídia, no sentido de jornalismo, TV, filme, todos esses veículos de comunicação, eles têm um poder muito grande de imprimir crenças na sociedade. E se tornam crenças que permeiam a mente das pessoas como um todo. Ok?
Então, você vai ver que grande parte das pessoas da massa, e você não faz mais parte dessa massa, espero eu, né? Essa semana está abrindo seus olhos, as pessoas têm mais ou menos a mesma linha de raciocínio, a mesma linha de pensamento. É sempre uma visão pessimista, catastrófica, difícil da vida. E as crenças sociais vão imprimindo em nós essa maneira de enxergar o mundo, de enxergar a vida. Como se o mundo fosse um lugar muito trágico, muito perigoso. É verdade que o mundo é perigoso. Não na sua totalidade, mas alguns lugares desse mundo é perigoso. Nem todo mundo é perigoso, mas se você for uma pessoa que consome, por exemplo, notícia todo dia, e notícia só vem de catástrofe, você vai achar que o mundo está acabando. Porque todo dia alguém inventa um apocalipse. Já percebeu? Todo dia alguém inventa um apocalipse, todo dia alguém inventa um anticristo. É um novo governo ser eleito de alguma potência, é o anticristo. Aconteceu uma tragédia, é o apocalipse. Eu não estou dizendo que essas coisas não são reais. Eu acredito na Bíblia. Mas o problema é que você vai ver que as crenças dentro da sociedade é algo muito imprimido pelas notícias, pelas redes sociais, e levam as pessoas a ter uma visão afunilada e uma visão que é uniforme, ou seja, todo mundo pensando do mesmo jeito. Igual fábrica de pastel. Sai desse sistema, querido. Foge disso. Foge disso. Então, cuidado em você não ficar se alimentando muito com o que o povo diz, a maioria fala. Você quer saber se você está no caminho certo para romper na vida? Vou te dar um dos sinais. Sabe qual é um dos sinais? É se você está andando na contramão do que a maioria das pessoas estão fazendo. Se você fala igual à maioria, se você age como a maioria, se você enxerga como a maioria, eu vou te dizer, se você está no mesmo caminho da maioria. E a maioria não está no caminho da vida extraordinária. A maioria está no caminho da estagnação, da escassez, do sofrimento, da falta, da resistência e etc. De uma vida resistente, né? Difícil. Você não pode pensar como a maioria. Você não pode ver como a maioria. Então as crenças sociais formam essa mentalidade de massa, formam essa perspectiva de massa e limita você de romper, de agir e de ir para um próximo nível. Outro tipo de crença. Lembrando para quem chegou por agora, eu estou no primeiro bloqueio. São 3 bloqueios sabotadores. O primeiro é o bloqueio de crença e eu estou falando os tipos de crenças dentro desse primeiro bloqueio. Outro tipo de crença. Quem está anotando, anota aí. Crença de lógica equivocada. A crença de lógica equivocada. Anote aí. Crença de lógica equivocada. Como assim, Rafa? Nunca ouvi falar sobre isso. Tem muitas pessoas que nunca ouviram falar sobre esse tipo de crença. Mas essa é uma das mais presentes e eu vou te explicar como que ela funciona. Crença de lógica equivocada. Anote aí. Olha só. Um ótimo exemplo que eu vou te dar para você entender como que essa crença funciona. Imagina que eu tenho certeza que alguém aqui já tentou talvez abrir o seu próprio negócio. Então você tá lá, você quer empreender, abrir o seu próprio negócio, né? Gerar mais dinheiro, etc. E aí você, na tentativa de abrir o seu próprio negócio, o que acontece? Você quebra. Não dá certo. A coisa não rompe, a coisa não acontece. E aí logo você conclui que empreender não é para você. Que não funciona. Que é um caminho inviável. Que você não vai conseguir romper, agora você tem que mexer com outra coisa. Não, é melhor trabalhar para alguém do que empreender porque eu tentei e quebrei. E aí você se convence que isso não é para você, por quê? Porque você tem uma experiência, uma prova. Você tentou, é algo tangível, experiencial, ou empírico, como se diz. Você foi na experiência, você botou a mão no arado, você tentou fazer e deu errado. Então, aquela experiência que é real, é substancial, ou seja, é palpável para você se convencer que empreender não é para você. Só que tem um detalhe. Mais de 80% das empresas no Brasil que são abertas, elas fecham, se eu não me engano, os 3 primeiros anos.
De 80% a 85%, eu não me lembro agora a estatística. Elas fecham, elas quebram nos primeiros 3 anos, mais de 80%. O que isso significa, Rafa? Significa que uma pessoa que tenta empreender e quebra, ela ainda está dentro da métrica. Ela ainda está dentro daquilo que é aceitável. Porque essa é a realidade. E eu vou te falar uma coisa. Se você sentar com um empresário bem-sucedido, você vai perceber que a maior parte deles quebraram várias vezes até conseguir fazer o negócio dar certo. Mas quando você falha uma vez, pega aquela falha e se convence que aquilo não é para você, aquilo se torna uma crença limitante de lógica equivocada. Por que é lógica equivocado? É porque é uma coisa lógica. Rafa, é lógico que eu não nasci para empreender. Olha aqui, ó, eu tentei. Eu pus a mão no arado, eu trabalhei, a coisa não aconteceu. Eu sei que é lógico, só que é uma lógica equivocada. Porque dentro das estatísticas, você ainda pode dar certo. Você tentou só uma vez. Você pode tentar 2, pode tentar 3. Você pode tentar até dar certo. Porque empresas continuam dando certo no nosso país. E enquanto empresas continuarem dando certo, você pode tentar até dar certo. Eu estou usando o exemplo aqui de empresa, mas você pode usar para qualquer área da sua vida. Só que o que acontece? A gente tenta algo, fracassa naquilo, pega aquela experiência de fracasso para nos convencer que aquilo não é pra gente. Que a gente não tem capacidade. Porque é óbvio, é lógico. Só que é um lógico equivocado. Porque não existe nada, anote isso, não existe nada que resista uma pessoa resiliente, dedicada e perseverante que esteja disposta a ir até o fim. Não existe nada, querido. Nada, nada, nada. Eu me lembro quando eu estruturei o método VEX. A primeira vez que eu tentei lançar o método VEX foi um fracasso. Ninguém entrou no método. Porque eu não consegui apresentar como fazer. Sabe quando que o método VEX começou a receber um fluxo de alunos maiores? Na minha 4ª tentativa. 4ª tentativa. Imagina se eu tivesse parado na primeira e dito, não, isso aqui não é pra mim não, isso aqui não vai dar certo. Eu não sei como mostrar para as pessoas que isso aqui funciona. Imagina. Hoje são milhares de alunos. Imagina, se eu tivesse desistido, milhares de pessoas não estariam tendo suas vidas transformadas. Querido, eu recebo depoimento todos os dias do Método VEX. Todos os dias. São milhares de pessoas vencendo depressão, ansiedade, relacionamentos sendo restaurados, saindo da dependência emocional, pessoas prosperando financeiramente, abrindo seu próprio negócio, expandindo a mentalidade. Imagine se eu tivesse permitido que o meu primeiro fracasso me convencesse que isso não era para mim. Você não estaria aqui. Você não estaria recebendo esse tanto de conteúdo poderoso durante essa semana. Olha como que as crenças podem sabotar o nosso futuro, sabotar as nossas vidas, destruir projetos, nos paralisar e pior, impedir com que outras pessoas sejam alcançadas através daquilo que nós podemos fazer, compartilhar. Olha como que uma crença pode bloquear sua vida, querido, por completo. Mas eu entendi isso há muito tempo. E é por isso que eu estou aqui hoje. Porque senão eu estava lá no meu passado. Porque o Rafael há mais de 20 anos atrás era todo bloqueado, cheio de crença. Depressivo, desacreditado. Imagine, eu nunca teria a vida que eu tenho hoje se eu não tivesse lidado com esse bloqueio de crenças na minha cabeça, na minha mente. Talvez você hoje se convenceu que tem coisas que não é pra você, porque você tentou e fracassou, e o resultado do fracasso foi uma coisa lógica pra mostrar, tá vendo? Não dá certo pra mim. Eu tô aqui pra te dizer, dá certo sim. Só que você precisa desconstruir essas barreiras mentais. E é por isso que eu quero insistir com você, como eu estou insistindo desde quinta-feira. Amanhã é um grande dia. Amanhã eu vou abrir as inscrições para o Método Vida Extraordinária. Tome a sua decisão, querido. Venha andar comigo.
Eu quero ser o seu mentor. Eu quero cooperar para que todos esses bloqueios na sua mente sejam destruídos, derrubados, desfeitos, para você romper de uma vez por todas. Porque eu consigo colocar na sua cara aquilo que está te travando hoje que você não consegue enxergar. Eu acho que todas essas aulas são provas que eu tenho capacidade de fazer isso. E os depoimentos também mostram isso. Mas vamos lá. O outro tipo de crença, dentro do bloqueio de crenças, eu ainda estou no bloqueio de crenças. Gente, olha o tanto de conteúdo que eu entrego para vocês. Anotem, suguem o máximo de mim, gente. Suguem o máximo de mim. Hoje é a última aula. Suguem o máximo de mim. Tem muito princípio nessas aulas. Próximo tipo de crença, dentro do bloqueio de crença. Anote aí, crenças religiosas. Essas são as piores. Essas são as piores, são as crenças religiosas. E eu te falo como homem de Deus, como servo de Deus, como alguém que acredita na Bíblia, como um teólogo formado, que formou pastores. Eu dei aula em seminário no Brasil, eu dei aula em seminário nos Estados Unidos. Querido, a Bíblia, eu amo a Bíblia, eu ensino a Bíblia todos os dias. Mas se tem uma coisa que paralisa o ser humano, é quando ele é cheio de crenças religiosas, que são interpretações de textos bíblicos de maneira distorcida, errada. Porque a crença religiosa ela tem muito poder. Porque é como se fosse Deus falando para você. E quando você acredita em algo que é bíblico, mas está distorcido, fora do contexto, para tirar isso da sua vida não é fácil. Por quê? Porque você não se sente bem, você se sente mal. É como se você estivesse indo contra a palavra de Deus, querido. Muito cuidado com versículos fora de contexto. E brasileiro nessa hora peca demais, porque brasileiro não gosta de estudar. Brasileiro gosta de sentar e ouvir uma pessoa que está com o microfone, que tem um título e que tem uma Bíblia aberta e receber tudo aquilo como se fosse tudo aquilo palavra de Deus. Nem tudo aquilo que sai da boca de um pregador é palavra de Deus. Cuidado, nem tudo aquilo que tem versículo bíblico é palavra de Deus. Cuidado, o diabo tentou Jesus usando a palavra de Deus. Tá lá em Mateus 4. Cuidado. A palavra de Deus na boca do diabo não era a palavra de Deus, porque estava distorcida. Tem muito homem com título, com microfone, falando em um nome de Deus, mas que não está ensinando a verdade correta, está instalando crenças e bloqueando a sua vida. O que eu ajudo de cristão no método Vex, que está numa alienação terrível, e até o relacionamento dele com Deus é ruim, porque é debaixo de culpa, de crença errada, de acusação, por isso que não consegue acessar o que Deus tem para eles. Cheio de crença errada. Cuidado, querido. Crença religiosa, principalmente na área financeira. Meu Deus, como há cristão que vive uma vida na escassez, na pobreza, tendo um Deus que é tão rico, que é o dono de tudo. A mesma pessoa que fala, né, porque o meu Deus é o dono do ouro e da prata, e você olha para a vida, o seu Deus é o dono do ouro e da prata, e o que está acontecendo com a sua vida, que você só vive na escassez, no aperto? Esse Deus seu, então, Deus seu é um egoísta? Ele não compartilha nada com você? Não, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. Ué, mas peraí, se Deus é o dono do ouro e da prata, o dinheiro é a raiz de todos os males, então Deus ele é o dono daquilo que é a raiz de todos os males. Que loucura é essa? Quando eu começo a argumentar com um cristão, ele fica todo desnorteado, porque a maioria não estuda. Vamos pegar essa área, por exemplo, financeira. Muito cristão não avança financeiramente porque ele tem um monte de crença religiosa em relação ao dinheiro. Tem medo. Acha que o dinheiro é problema. O dinheiro é neutro. Eu já ensinei isso para você essa semana. O dinheiro é neutro. O reino de Deus é abundante. Não há pobreza no reino de Deus. A pobreza é um sintoma que entrou depois que o homem pecou. Se não há prosperidade na vida de alguém, é porque essa pessoa está cheia de travas mentais. Ela não sabe como prosperar. E o pior, se convence que não é de Deus. Que dinheiro é raiz. Não, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque se você ama algo, você coloca aquilo no lugar de Deus.
Mas se você não ama o dinheiro, não existe nenhum problema de você ter muito dinheiro. Pelo contrário, você vai ser uma bênção de Deus na vida de muitas pessoas tendo muito recurso financeiro. Inclusive, as pessoas vão ser atraídas até você por causa dos seus recursos financeiros, porque o mundo é atraído pelo que vê, infelizmente. Porém, isso pode ser uma isca para você ser uma bênção de Deus na vida de pessoas que não creem em Deus. O mundo é do diabo. Outra crença. O mundo é do diabo. Eu te pergunto, o que é do diabo, querido? Para de ficar falando que as coisas é do diabo. O diabo não é dono de nada mais, não. Ah, mas lá em Mateus 4, aí vem, lá em Mateus 4, o diabo falou para Jesus, olha, se você prostrado me adorar, eu vou te dar os reinos dessa terra. Tá vendo? Os reinos é dele. É, lá em Mateus 4. Só que você tem que lembrar, querido, que Jesus, no final do seu ministério, ele morreu, ele foi até o mais profundo abismo, e a Bíblia diz que ele tomou as chaves do inferno e despojou principados e potestades e os envergonhou publicamente. Depois ele foi assunto aos céus e recebeu um nome que está acima de todos os nomes. E autoridade sobre o céu, a terra e debaixo da terra. Deixa eu te falar uma coisa, o diabo não é dono de mais nada. O diabo não é dono de mais nada. O que o diabo ofereceu para Jesus foi um atalho. Porque Jesus iria conquistar o governo de volta. Só que o diabo falou, faz o seguinte, ao invés de você morrer naquela cruz, sofrer tudo isso, prostra aqui, me adora que eu te dou. Jesus, não. Eu vou seguir o caminho que eu tenho que seguir e vou tomar de volta, eu vou resgatar da sua mão aquilo que um dia Adão perdeu lá no Éden. Porque o homem falhou diante da serpente no jardim, mas Jesus não falhou diante da mesma serpente que aponta para Satanás lá em Mateus 4 no deserto. Jesus não falhou, querido. Esse mundo não é do diabo mais não. Eu sei que haverá plena manifestação do reino de Deus. O diabo ainda atua nesse mundo para quem crê. Se você não crê, problema seu, tá tudo certo. O diabo adora pessoas que não crêem nele, que ele age livremente. Mas preste atenção. Ainda há uma atuação maligna nesse mundo. Mas já está com seus dias contados, porque tudo está consumado. Então esse mundo não é mais do diabo. O Senhor já recebeu toda a autoridade. E haverá um tempo na linha da história que ele irá manifestar a sua plena autoridade. Só que nós que somos a imagem e semelhança dele, de Deus, podemos requerer. Para de ficar dando as coisas para o diabo. Essa ideia, sabe? Essa ideia é do mundo, é do diabo. Você sabia que essa ideia não é cristã? Isso aqui é secular, isso aqui é de Deus. Você sabia que isso não é cristão? Não é uma visão cristã, isso é uma visão grega. Essa dicotomia, os gregos eles acreditavam que tudo que é espiritual é elevado e tudo que é matéria é corrompido. Só que o reino de Deus não tem essa visão dividida. No reino de Deus, tudo é integral. O reino é integral, querido. Tudo é espiritual. A vida é espiritual. O seu trabalho é tão espiritual quanto você ir no culto. As tarefas do seu dia a dia é tão espiritual quanto você ir na missa. Sabia disso? Não tem essa divisão. Não existe isso. Isso é uma filosofia grega que contaminou os cristãos, principalmente dos primeiros séculos. Não existe isso não, querido. É por isso que Jesus disse, quando ele começa a falar, se eu não me engano, Mateus 24, quando ele começa a falar da sua vinda, da segunda vinda, e quando ele vai falar do arrebatamento, sabe o que ele diz? Ele diz, 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. 2 estarão no moinho, uma será tomada e outra deixada. Olha, peraí, eu pensei que quem ia ser deixado é quem estava no campo e quem ia ser tomado era quem estava lá no culto, na sinagoga, no templo. Quando Jesus fala da sua volta, ele não dá exemplo de quem está lá no templo, ele dá exemplo de pessoas que estão no dia a dia trabalhando, no campo, no moinho, nas suas atividades rotineiras. Porque trabalhar é tão espiritual quanto ir adorar a Deus num prédio, numa igreja, seja no que for. Porque o que conta é isso aqui, ó. É por isso que Paulo vai dizer que tudo que você for fazer, faça como se fosse para o Senhor. Então tem duas pessoas lá no campo trabalhando. Aí Jesus volta. Um é tomado e outro é deixado. Não é aquele que estava na sinagoga, no culto.
E por que um é tomado e o outro é deixado, mesmo que os dois estejam fazendo as mesmas coisas? Porque um tinha um coração no reino, o outro não. Acorda! Pelo amor de Deus, acorda! Essas crenças limitantes, religiosas, que muitos pregadores depositam em vocês para manter vocês presos dentro de um sistema religioso. Para dizer que, cuidado, hein? Você não pode trabalhar muito não, você não pode cuidar muito da sua família não, você tem que também ter cuidado com as coisas de Deus. E as coisas de Deus é o quê? É a programação lá da denominação. Nada de errado, querido, você congregar numa denominação, isso é bom, é saudável. Tem lugares bons e lugares ruins, abra os seus olhos. Mas espera aí, cuidar da sua família é tão espiritual quanto você for ajudar em alguma coisa lá na igreja. Trabalhar com excelência é tão espiritual quanto você for ajudar em alguma coisa lá na igreja. Porque tudo que você faz tem que glorificar o nome de Deus na sua vida. Alô? A ficha tá caindo aí? Tá caindo aí a ficha? São crenças que muitos de vocês carregam. Crenças religiosas. Deixa eu avançar aqui, porque senão eu vou dar aula até de madrugada. Primeiro bloqueio sabotador, o bloqueio de crenças. E dentro do bloqueio de crenças, nós temos as crenças hereditárias, sociais, as crenças de lógica equivocada e as crenças religiosas. Quem anotou, anotou. Quem não anotou, depois vê o replay da aula, que vai ficar disponível por algum tempo. Esse é o primeiro tipo de bloqueio. Bloqueio de crenças. Sua cabeça tá cheia disso. Crenças que você nem consegue detectar. Por isso que você tem que seguir adiante e vir caminhar conosco. Segundo tipo de bloqueio, anote aí. O bloqueio de escassez. Esse é terrível também. Bloqueio de escassez, anote aí. E fica firme agora que eu vou aprofundar e vou te sacudir de novo. Rafa, você dá uma... Esse dia uma pessoa falou assim, na hora que você abre a live, a aula, Rafa, você dá uns tapas na cara da gente que dói, hein? Ai, mas é maravilhoso, né? Tem que confrontar. Porque se a gente entra aqui só pra massagear o ego, não tem mudança. Querido, você tem que ver o que acontece dentro das mentorias do Método Vex. Tem mentoria que o povo sai em crise. E a crise é importante. Por quê? Porque ela nos leva à mudança, a avaliar algumas coisas em nós. Tem mentoria do Método Vex que é uma paulada atrás da outra. Mas é assim que a pessoa acorda e começa a mudar de vida. Segundo bloqueio, bloqueio de escassez. Anote aí. Presta atenção, querido, que isso aqui é muito importante. Olha só. A escassez, infelizmente, ela passou a fazer parte da existência humana. E por que esse bloqueio é tão presente na vida das pessoas? Porque isso já está na sua estrutura já. Digamos assim, na sua biologia. Vou te dar um exemplo. Ao longo de milhares de anos, nós fomos forjados para acumular coisas. Por exemplo, ninguém fica com barriga secada, barriga tanquinho, né? Com corpo atlético. Ninguém fica com abdômen trincado do nada. Você já viu uma pessoa que tem o abdômen trincado sem fazer exercício, sem se alimentar bem? Não existe isso. Por quê? Porque o seu organismo, por natureza, ele é acumulador. Ele vem no modo de sobrevivência. Então, sempre o seu organismo vai tentar acumular energia. E energia é o quê? Gordura, querido. Gordura é estoque de energia que você tem no seu organismo. Então, o seu corpo ele sempre vai querer acumular energia, porque ele tem medo de faltar. Então, o medo da falta, o medo de que pode faltar alimento em algum momento, faz o seu corpo o quê? Estocar energia. Por isso que quem quer emagrecer, o cálculo é simples. Gasta mais energia, atividade física, o dia a dia, e repõe menos energia, ou seja, come menos. Se você gasta mais energia do que você repõe, você vai emagrecer. É inevitável. Ok? É inevitável. A conta é simples. Tá? Então o seu corpo, por natureza, ele é um acumulador. E ele acumula porque ele tem medo de faltar. Então o medo da falta já é até biológico. E aonde que eu quero chegar com isso? Todas as vezes
que o seu corpo precisa liberar, abrir mão da energia para um benefício, ele traz resistências. É por isso que tem pessoas que têm dificuldade em praticar exercício físico. Porque seu corpo não quer gastar energia, ele quer segurar. Ele não quer liberar energia, ele não quer abrir mão da energia. Ele quer estocar. Então ele mesmo tenta te resistir. E é por isso que o teu cérebro vai jogar contra você nessa hora. É por isso que tem pessoas que têm dificuldade em estabelecer uma rotina de exercícios físicos, de uma alimentação mais saudável, de comer menos açúcar, menos carboidrato, menos besteira. Por quê? Porque o corpo quer energia, quer muita caloria, mas não quer abrir mão disso. Ele não quer abrir mão disso. Ou seja, ele não quer investir para ter um benefício maior, porque ele tem medo de perder aquela energia e não tê-la novamente. Olha onde eu estou chegando, você vai entender. O seu corpo, então, de maneira estrutural, ele já vai reforçar a escassez. O que é escassez? Anote aí. Escassez é o quê? Escassez é medo da falta. Escassez é medo da falta. Sabe por que muitas pessoas não prosperam financeiramente? Porque elas têm medo da falta. Como assim, Rafa? Me explica direito, vou te explicar. Você só vai colher com abundância se você fazer o quê? Semear. Como é que você vai ter um corpo bem estruturado, definido, musculoso, saudável? Você vai ter que semear. Semear o quê? A semente vai ser o quê? A energia. Você vai ter que treinar, você vai ter que se esforçar, você vai ter que pegar peso, você vai ter que gastar caloria. Tudo isso é semeadura. Você está semeando energia, tempo, esforço para colher o quê? Mais saúde, mais músculo, um corpo saudável. Para colher esse corpo, você tem que semear algo. Porque a abundância, o retorno, a recompensa só vem depois que você semeia. Só que se você tem medo de faltar, ou seja, de lançar a semente e ficar sem ela, você nunca vai colher. Isso se aplica para todas as áreas da sua vida. O corpo tem medo de semear. Aí o teu cérebro te resiste, você não gasta energia com isso, não colhe também saúde física. Ponto. Só que vamos entrar na parte financeira. Porque eu sei que quando a gente fala de escassez, a gente sempre pensa o quê? Na parte financeira. Todo mundo quer prosperar financeiramente. Quem quer prosperar financeiramente? Digita eu aí. Deixa eu ver. Só quem quer prosperar financeiramente, porque quem não quiser tá tudo certo. Que é bom demais você ter uma vida com abundância financeira. Ah, Rafa, eu já tenho o suficiente. Você pode ter mais. Você pode ter mais. Quando você acha que já tem o suficiente, isso é escassez. Porque você está se limitando. Você já viu uma árvore se limitar na quantidade de frutos? A mangueira de repente fala, não, esse ano eu vou dar menos manga. Eu não vou dar o meu potencial todo, não. É assim que funciona? Ah, não, esse ano vai ser menos manga, por quê? Porque eu tô dando manga demais e a manga tá caindo no chão e tá desperdiçando. Ei, alô, tira essa escassez da sua cabeça. Pelo amor de Deus. Até Deus trabalha com abundância. Deus cria, olha para a natureza é abundante. A natureza não tem problema em frutificar com abundância, ainda que a abundância, entre aspas, será desperdiçado, porque nunca é desperdiçado, né? Sempre tem uma retroalimentação. Porque o que não foi comido por ninguém virou adubo, virou esterco. Porque a criação é abundante, meu Deus do céu. E você é a obra-prima da criação. Só que a criação só é abundante porque ela vive um ciclo de semeadura e colheita. Porque o fruto que não foi comido foi semeado. E o que é que vai garantir a perpetuação, a abundância de uma espécie? A semeadura. Só que a escassez, que é o medo de faltar, te impede de semear. E quem não semeia, não colhe. Isso é um princípio universal e ninguém consegue quebrar esse princípio. Se a mangueira decidir que ela não vai dar muitos frutos, talvez não sobre para semear. E se não há semente, não há uma geração posterior. O bloqueio de escassez se manifesta no medo da falta. E aí, olha só,
algo muito sério, eu quero que você abra sua mente. Quando a gente fala sobre você investir em você, e é óbvio que eu vou falar do método VEX, tá? Sempre vou falar do método VEX. Vou falar daquilo que é meu e daquilo que tem mudado a vida de muitas pessoas. Quando você resiste a investir em você, que é a terra mais fértil dessa terra, a sua escassez, ela vai bloquear o seu crescimento e a sua prosperidade em todas as áreas. Ah, Rafa, mas eu tenho medo de entrar no método VEX e de faltar. A escassez está agindo na sua vida. O medo da falta é a escassez. E é o medo da falta que vai fazer você morrer com a semente na mão, sem desfrutar de uma vida abundante. Porque se o agricultor tiver essa cabeça, ele nunca prospera na vida. Imagina um agricultor, nossa, eu tenho poucas sementes aqui, eu não vou semear, porque se eu semear, vai faltar. Quem não semeia acaba comendo as sementes, e quem come as sementes não tem colheita. O agricultor tem que arriscar. Se ele tiver poucas sementes, ele vai ter que arriscar, querido. Não tem conversa. Ele vai ter que lançar. Porque a garantia da abundância, da colheita, é a semeadura. Quem não semeia, nunca vai colher. E tem um princípio bíblico. O salmista diz que aqueles que semeiam chorando, retornam com seus feixes abundantes sorrindo. O que isso significa, Rafa? Que a semeadura nem sempre é um processo confortável. Que muitas vezes você semeia fazendo um sacrifício, você semeia chorando, mas quem semeia chorando voltará com os fardos cheios, com os feixes cheios, sorrindo, porque quem semeia colhe. Abra o teu coração, querido. Eu não tô aqui tentando te vender um curso, não. Olha pra minha cara. Olha para o meu coração. Olha para o homem de Deus que eu sou. Eu não tô aqui também usando Deus para tentar te persuadir, não. Eu só não sei viver uma vida sem Deus e eu não sei falar sem falar dele. Eu não tô tentando te vender um método só. Eu tô te persuadindo e mostrando para você que a sua vida pode mudar. Que você pode viver uma nova temporada, os melhores dias da sua vida como você nunca viveu antes. Eu tô aqui te mostrando que tem um caminho que pode te ajudar a detectar suas travas, seus bloqueios, que pode te tirar desse sofrimento. Só que esse caminho, para muitos de vocês aqui, que tem poucas sementes, vai exigir sacrifício. Então, eu estou usando para o método VEX, mas você pode usar para qualquer área da sua vida. Ah, Rafa, mas eu não tenho condição. Deixa eu te falar uma coisa, que eu falei esses dias. Toda condição só muda com decisão. Se você não tomar uma decisão, ainda que seja uma decisão de fé, um sacrifício, sua condição nunca vai mudar. Não tem jeito. E aí eu vou te dar uma outra chave aqui poderosa. Aprenda isso, anote. Anote isso aí, pelo amor de Deus. Uma mente escassa foca na condição. Uma mente abundante, próspera, foca no como. A mente escassa foca na condição. A mente abundante foca no como. A mente escassa olha e diz, não é para mim, não tenho condição, não vou. A mente abundante diz, tá complicado para mim agora, mas eu sei que é uma oportunidade ímpar. Como eu posso entrar nisso? Como eu posso aproveitar essa oportunidade? Como eu posso levantar os recursos que eu preciso? Foca no como. Dá estímulo pro teu cérebro, correto, para ele ficar trabalhando. Te dá ideias. E eu não estou falando só sobre entrar no método VEX, não. Isso aqui é princípio para a sua vida. Eu estou ensinando o princípio para a sua vida. Eu vou falar do método VEX porque eu quero que você entre, porque vai mudar a sua vida. O que você está ouvindo aqui, como eu te disse, é uma degustação do que você vai ver lá dentro, querido. Isso aqui é quirela. O que é quirela, Rafa? Conversa de pescador. Quirela é o farelinho que a gente joga na superfície para atrair os peixinhos pequenos. Só que os peixes grandes estão lá na profundidade. Aí lá você não pesca com quirela. Presta atenção, querido. A profundidade está lá dentro do método. Se isso aqui já está abrindo a sua mente, eu vou te falar, isso aqui é só a quirela. Isso aqui é só a superfície. Mas isso aqui se aplica em qualquer área da sua vida.
Foca no como. Eu tive N alunos que entraram no método VEX que não tinha o valor da parcela, mas permaneceram dentro do grupo. Eu quero te pedir algo. Se amanhã você não conseguir entrar dentro do método VEX, não conseguir fazer sua inscrição, não saia do grupo por nada. Rafa, quando é que eu vou sair do grupo? O dia que eu falar, acabou, a porta fechou. Aí você sai do grupo. Até lá, foca no como. Foca no como. Eu tive aluno que foi vender água, que foi fazer bolo. Falei, acho que na sexta-feira, um aluno meu que vendeu um violão velho, pagou uma parcela, entrou no método e depois ele mudou tanta mentalidade que antes de um mês de parcela vencer, ele já estava prosperando. Já teve ideias para começar a levantar recurso financeiro. Rafa, mas eu não tenho cartão. Eu falei, fala com o meu time. Meu time vai te ajudar. Vai criar outras possibilidades, outras soluções para você. Você tá lá no grupo, não tá? Do método? Fala com o meu time. Fala com o meu time. O bloqueio de escassez, então, ele manifesta na falta. E aí, ele manifesta, desculpa, na falta, não, no medo de faltar. E é esse medo de faltar que te impede de semear. Mas se você não semear, você nunca vai colher, meu Deus do céu. Gente, eu tive momentos na minha vida que eu fui pro tudo ou nada. Eu tive momentos na minha vida que eu tive que fazer investimento que se desse errado, eu ia perder tudo. Tudo. Mas eu tinha convicção que aquele caminho iria me dar retorno. E eu tô aqui. Foca no como. Se você focar somente na condição, a escassez vai te travar em várias áreas, inclusive na área financeira. Foca no como. O como é encontrar soluções, encontrar outros caminhos. Anote algo aí, que é forte, mas é uma verdade. A escassez é amiga da miséria. Quem tem medo de semear nunca vai experimentar do muito. Porque a semente sempre vai ser uma proporção menor do que da colheita. Quando você investe em algo, semeia em algo, o que você vai receber é muito mais, proporcionalmente, é potencializado a colheita. E eu vou repetir, a terra mais fértil desse universo se chama você. Investir em você é o maior investimento da sua vida. Tem gente que investe em dívidas para comprar coisas supérfluas, coisa de consumo, mas não tem coragem de investir no seu próprio crescimento. Se tem uma chave que virou na minha cabeça é, quanto mais eu cresço nessa jornada de autoconhecimento, quanto mais eu invisto em mim, eu compro curso, compro mentoria, compro método, compro livro, eu sou uma pessoa que eu não paro. Quanto mais eu invisto em mim, essa terra fértil que é a minha mente, todas as outras áreas da minha vida prosperam, crescem e avançam. É uma consequência. Porque eu estou investindo em mim. O maior investimento é em você. E terceiro bloqueio. Então, o primeiro é o bloqueio de crenças. O segundo é o bloqueio de escassez. Qual que é o terceiro bloqueio? Esse bloqueio aqui também está presente na vida de quase todo ser humano. Anote aí. Terceiro bloqueio. O medo. Eu falei um pouquinho do medo, né, na sexta-feira. Eu vou falar mais dele agora. O medo. O medo, eu costumo dizer que ele é o ladrão das oportunidades. O medo. Lembra do povo que saiu do Egito? Eles saíram do Egito e foram até onde? Canaã. A promessa de uma vida abundante. Canaã simboliza o quê? Uma vida extraordinária. Uma vida abundante. Cada um de nós, queridos, temos uma Canaã para nós. Sabia disso? Cada um de nós temos a oportunidade em vida em desfrutar de uma terra plena e abundante, que é Canaã. É Canaã. Só que tem um ponto, querido. A Bíblia vai dizer que quando aquele povo, foram milhões de pessoas guiadas por Moisés, chegaram às margens de Canaã, eles estavam ali nas margens do Rio Jordão, avistando Canaã. E o que eles fizeram? Eles pegaram 12 líderes para espiar a terra. Era um líder de cada tribo. Os 12 espias. E eles foram espiar a terra. E o que aconteceu? Quando eles voltaram para dar o relatório do que eles viram, dos 12 espias, 10 deram um relatório cheio
de medo. Eles disseram, a terra realmente é boa. A terra realmente é próspera. Só que lá tem gigante. E os gigantes vão nos devorar. E olha o que eles disseram. E nós, aos olhos dos gigantes, nós éramos como gafanhotos. Aí eu fico me perguntando em que momento a Bíblia narra que eles pararam lá, chamaram um dos gigantes e falou assim, ô gigante, como é que vocês nos enxergam? Queria te falar uma coisa. O medo é tão devastador, é tão bloqueador, que ele distorce a sua autoimagem. O medo vive contando histórias na sua cabeça, mostrando que você não pode, que não é pra você, que você é igual um gafanhoto, que você é incapaz, que você não vai avançar, que não vai dar certo, que você não vai romper. Que até tem uma vida boa, só que não é pra você, não é pra todo mundo, é o que o medo faz. Distorce a sua autoimagem. E o que é que aconteceu? Aqueles 10 espias vieram com a narrativa, um relatório pessimista. E mais de 1 milhão de pessoas acreditaram naquilo. Foram contaminadas pelo medo. Estavam a um passo, uma decisão, um passo de entrar na terra prometida, de entrar numa vida abundante. Mas porque deram ouvidos ao medo, todos morreram, pereceram na escassez, na aridez do deserto. Só Josué e Caleb eram os únicos 2 que continuaram crendo na promessa. E entraram em Canaã com a outra geração. Presta atenção, querido. Você está a um passo de tomar uma decisão que vai te introduzir na sua Canaã, numa vida de abundância, numa vida plena. Só que o medo talvez esteja te resistindo nesse exato momento e dizendo, agora não, deixa para um outro momento. Sabe o que é que vai acontecer? Mais uma vez, o medo vai te arrastar para a mesma vida que você viveu até aqui. Escute bem o que eu estou te dizendo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quantas vezes você perdeu oportunidades na sua vida? Já era para você estar em outro patamar e você está vivendo a mesma vida de deserto. Em várias áreas ou em todas as áreas. Sabe por quê? Porque você sempre dá ouvidos ao medo. Medo. Será que vai dar certo? Será que eu consigo? Será que eu dou conta? Medo, 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 medo. E o medo está aí te roubando mais uma vez. O medo é algo tão sério, tão paralisador, querido. Tão paralisador. Que o medo não coexiste nem com a própria natureza divina, que é o amor. Sabia disso? O apóstolo João vai dizer o seguinte: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. O que é que João está querendo dizer com perfeito amor? Perfeito amor, querido, é Deus. Porque o próprio apóstolo João diz que Deus é amor. João está dizendo que no amor não há medo. Tem muitas pessoas que dizem que conhecem a Deus. Tem muitas pessoas que dizem que eu sou amado. Se você tem medo, se o medo te paralisa, você pode até saber que Deus te ama, mas você não experimenta desse amor, porque no amor não há medo. No amor não há medo. É por isso que os meus filhos dormem tranquilos, porque eles sabem que são amados. Mas eles não sabem só de teoria. Porque aonde há amor, não há espaço para o medo. Medo é insegurança. O amor não abre espaço para insegurança. O perfeito amor lança o medo fora. Forte isso, né? Para você que é cristão e vive arrotando aí. Deus me ama! Eu sou amado! Amém. Tem medo aí? Tem insegurança aí? Ah, então é só teoria isso aí. Você não experimentou isso. Porque no amor não existe medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Medo é um ladrão, querido. O medo entrou na humanidade assim como pecou. É um sistema escravizador.
Olha quando o homem pecou. Deus veio falar com Adão. O que ele fez? Se escondeu. Por quê? Ele fala lá, porque tive medo. O medo entrou no homem depois como se corrompeu. O medo vai te escravizar. Se você não se posicionar, o medo vai te escravizar. Rafa, então me fala, como que eu venço o medo? Anote aí. Como que você vence o medo? Anote aí, anote. O medo você vence com enfrentamento imediato. Vou te explicar. Enfrentamento imediato. Presta atenção. Lá em Goiânia, quando eu morava lá, ainda tem um clube lá chamado Jaó. Meus primos, que tinham uma condição financeira melhor, eles eram sócios desse clube. E nesse clube, eu não sei se ainda tem, quem for de Goiânia pode me confirmar, né? Tinha um toboágua bem grande, da altura de um prédio de 4 andares, chamado Kamikaze, que era um toboágua que ele era íngreme assim, ó. Você atingia 80 quilômetros na descida. E eu era uma pessoa que eu sempre tive medo de altura. Um adolescente ainda. Morria de medo. Não ia naquilo de jeito nenhum. Eu olhava para aquilo, o medo falava na minha cabeça, você vai morrer. Você vai cair de lá e vai morrer. Aí um dia os meus primos me convenceram. Me convenceu, né? De subir lá. Ele falou, não, faz o seguinte, Rafa. Só sobe. Só sobe. Só sobe. Vai lá em cima, olha. Aí eu fui dar ouvidos. Subi. Fui subir nas escadas, aquelas plataformas. Quando eu cheguei lá em cima, eu ficava tonto, me dava vertigem. Eu via toda a cidade. Eu olhava para aquele toboágua assim, ó. Ele era assim, ó. Você olhava para ele, ele fazia assim e fazia assim, ó. Então você não via o resto, você só via o horizonte. Aquela sensação de precipício. Falei, tá bom, gente, vou descer agora. Meus primos mais velhos, mais fortes, maiores, me cercaram na escada e falou, você não vai descer não. Daqui você só desce de 2 formas. Ou você pula, ou você desce o kamikaze. Gente, eu esperneei. Eu chorei, eu era um adolescente. Acho que eu tinha uns 14 anos de idade, 15 na época, não me lembro. E eles cruzaram o braço e falou, não desce, não desce, não desce, não desce. E foi passando o tempo, passando o tempo, passando o tempo. E eles começaram a me encorajar e pá. E o cara que fica ali, né, monitorando, também começou a me encorajar e tal. Até que eu sentei nele. Eu sentei no kamikaze, cara. Eu deitei, cruzei os braços assim. E eu falei, eu vou morrer, eu vou morrer. E de repente, eu desci. Quando eu cheguei lá embaixo, sabe qual foi a minha atitude? Eu vou de novo. E eu subi mais 4 vezes aquele escorregador e desci 4 vezes. Sabe por quê? Porque depois que eu enfrentei, o medo se foi. Presta atenção. Enquanto você fica ensaiando para dar o passo, você dá mais força pro medo e ele vai construindo narrativas catastróficas na sua mente para dizer, não vai dar certo, você não vai dar conta, vai dar tudo errado, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Enquanto você fica ensaiando, paralisado, avaliando, o medo vai se tornando um gigante, mas na hora que você se lança, enfrenta, o medo é desmascarado. E toda aquela mentira que ele construía na sua mente é desfeita. Depois que eu desci o toboágua, querido, nunca mais eu tive medo de toboágua. Então você vai gravar uma coisa aí. Como é que eu venço medo, Rafa? De tomar decisões, de dar passos. Desça o toboágua. Escreve aqui no chat, é só descer o toboágua. Escreve isso. Você nunca mais vai esquecer disso. É só descer o toboágua. Escreve aqui no chat. Escreve isso, todo mundo escrevendo. É só descer o toboágua. Na hora que o medo vier te paralisar, você vai lembrar dessa história minha. É só descer o toboágua. Como é que eu venço o medo? É só descer o toboágua. Enfrenta, de imediato, vai pra cima. Ah, mas eu estou esperando ter coragem. A coragem não vem antes, tá? A coragem ela vem depois. Foi depois que eu desci que eu tive coragem de descer mais 4 vezes. Segurança. Ousadia. Depois, foi depois. Então, eu fui mesmo com medo, na pressão. Só que foi algo que me ensinou para a vida inteira. Todas as vezes que eu tenho medo de algo, eu sempre lembro, é só descer o toboágua. Você tá com medo de fazer o que na vida? Você tá com medo de tomar que decisão? Você tá com medo de ter que tipo de conversa? Que tipo de conversa, de decisão que você tá protelando há anos? Enfrenta isso logo.
Vai pra cima logo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. É só descer o toboágua. Depois que você decidir enfrentar, avançar, você vai perceber que a historinha que o medo contava na sua cabeça era uma mentira. Porque o medo adora engrandecer os gigantes das nossas vidas. É igual o povo diante dos espias. O medo faz você se ver como um gafanhoto, como uma barata, como um nada, como um incapaz. Interessante que daqueles 10 espias que se viram como gafanhotos, por causa do medo, Josué e Caleb viam os gigantes, sabe como? Como pão. Sabe qual foi o discurso de Josué e Caleb? Pessoal, para com isso. Vamos subir, vamos possuir a terra que o Senhor nos deu, porque aqueles gigantes, nós iremos devorá-los como se come pão. Olha que coisa louca, gente. As pessoas não entendem os princípios. O medo distorce a realidade. Então, 10 com medo se via como gafanhotos diante dos gigantes. 2 com ousadia e coragem via os gigantes como pão. O medo distorce a realidade, meu Deus do céu. Que haja ousadia em você nessa noite, que haja coragem em você nessa noite. Para você dar os passos que você tem que dar em áreas da sua vida. E é óbvio que eu vou falar, amanhã é um passo para a sua mudança. Vem comigo andar no método Vida Extraordinária, pelo amor de Deus. Se você até agora não fez a sua pré-inscrição, ou se você está com medo de amanhã fazer a sua inscrição, desce o toboágua. Desce esse toboágua logo. Vem andar comigo, vem andar conosco, vem mudar de vida. Chega! Sua vida está passando, querido. Daqui uns dias você vai morrer. Presta atenção. Daqui a 50 anos, todos nós que estamos aqui agora nessa aula ao vivo, todos nós estaremos debaixo da terra, 7 palmos debaixo da terra, daqui a 50 anos ou 60 anos, no máximo. Eu te pergunto, você vai permitir o medo te paralisar? A pior dor de um ser humano, vou te falar a pior dor de um ser humano, é nos últimos dias da sua vida olhar para trás e perceber que poderia ter tido uma vida diferente, mas não teve porque teve medo de se lançar, de decidir, de descer o toboágua. Porque ficou dando ouvidos ao medo, às crenças, à escassez. Eu me lembro até hoje, era adolescente, 16 anos de idade, estava em Uberaba, minha família, parte dela é de Uberaba. Eu tenho um irmão por parte de pai que mora lá. Tava na boate, ele conseguiu me passar, eu nem poderia estar na boate. E eu não tinha dinheiro, eu tinha 20 reais. Era o que eu tinha, para a noite inteira. Eu comprei uma comida, eu comprei uma água. No final da noite me sobrou 5 reais. Um garçom passou do meu lado com a bandeja, um Red Bull. Naquela época Red Bull era elite, né? O povo ostentava Red Bull. Fazer bonito, né, diante dos outros. Eu falei, moço, quanto que tá esse Red Bull? Ele, 5 reais. Era o único dinheiro que eu tinha. Eu falei, não, obrigado, não vou querer não. Ele falou, não, rapaz, compra. Eu falei, não, agora não. Ele falou, deixa eu falar uma coisa. Olha o que o garçom falou pra mim, que na época não representou nada, mas que depois eu levei como uma lição pra minha vida. Ele falou assim, a gente só se arrepende daquilo que a gente não faz. Compra. Eu comprei o Red Bull. Fiquei com aquele Red Bull a noite inteira tentando pagar de bonito. E o que aconteceu, Rafa? Nada. Gastei meus 5 reais. E tomei meu Red Bull. Porém, mais adiante, a frase daquele garçom nunca mais saiu da minha cabeça. A gente só se arrepende daquilo que a gente não fez. Eu fico me perguntando se eu não tivesse tomado as decisões que eu tomei. Se eu não tivesse corrido os riscos que eu corri. Se Pedro não tivesse colocado os 2 pés para fora daquele barco, ele nunca teria experimentado o que nenhum outro homem, a não ser ele e Jesus, experimentou. Andar sobre as águas. Ah, mas ele afundou. É claro, ele teve medo. Leia o texto. Ele estava no meio do trajeto. A Bíblia diz que ele começou a reparar nas ondas do mar e no vento. E tendo medo, afundou. O medo afunda você, querido. Talvez você está afundado na vida, sabe por quê? Medo. Até quando? Até quando?
chega. Eu tô aqui nessa noite para te dizer, chega. Restam poucos anos para você. Talvez nem muitos, porque a gente não tem controle sobre isso. Vamos morrer. E por que não experimentamos? Por que nós não decidimos? Por que a gente não faz acontecer? Por favor, a sua vida tá passando. O seu tempo é único. Para de ser covarde. Rafa, não fala assim não, você me ofende. Não, eu quero te confrontar. Para de ser covarde. Para de ter medo. E aqui eu não tô falando só sobre você entrar no método VEX, não, querido. Eu tô falando sobre a sua vida. Eu tô preocupado com a sua vida. Porque talvez até hoje, com 40, 50, 60, 70 anos, eu não sei quantos anos você tem. Eu tenho um aluno com 84 anos. Talvez até hoje, você não realizou o que você queria realizar. Você não experimentou o que você queria experimentar por causa do medo. Toda vez que você tá com o pezinho em Canaã, você retrocede pro deserto. Medo. Medo tá te assaltando, te roubando. Medo do que os outros vão falar, medo de crítica, medo de perder, medo de faltar, medo de dar errado, medo. É medo pra todo lado. O medo é um bloqueio maligno, terrível, que segura a vida da maioria das pessoas. Mas chega! Você não pode dormir hoje da mesma forma que você dormiu no último domingo. Hoje você tem que ir pra sua cama em conflito com tudo que eu tô falando. Parar pra avaliar e pensar. Avalie a sua vida. Porque ou você desce esse toboágua que você tem que descer em várias áreas da sua vida, ou, querido, o amanhã será uma repetição do hoje, e assim será até o último dia de vida. Que vida no marasmo. Que vida terrível. Que vida medíocre. Chega! Você foi criado para o extraordinário. Você está diante de alguém que era um zero à esquerda. Por favor, ainda dá tempo de mudar de vida. Ainda dá tempo de fazer diferente. Por favor. Não dê mais ouvidos ao medo. Chega. Você tem que ficar indignado. Porque eu fico indignado por você. Eu fico indignado de ver as pessoas falando, meu Deus, as pessoas ainda dá tempo de viver uma vida extraordinária. Não importa o fundo de poço, dá tempo, mas a pessoa tá com a mente tão trancada, tão fechada. Vai morrer na escassez da vida. Meu Deus do céu, querido. Meu coração ferve, meu coração queima. Eu espero que o seu esteja queimando também nessa noite. Ainda há muito para se viver, querido. Desfrutando. Mas você vai ter que dar um passo. E eu quero finalizar essa aula reforçando algo. Venha andar comigo no método VEX. Sua vida vai mudar, querido. Não joga no lixo mais uma oportunidade. Ainda dá tempo de você fazer sua pré-inscrição hoje, e quem fizer a pré-inscrição vai ganhar uma sessão extra e exclusiva de desbloqueio emocional. A gente faz lá dentro do método VEX também, mas você vai ganhar uma sessão extra e exclusiva. Eu quero lembrar você. Eu quero lembrar você também que a pré-inscrição te dá direito a esse bônus extra, tá? Mas se inscrevendo amanhã, eu separei alguns bônus exclusivos para os primeiros. Presta atenção que eu quero repetir isso aqui. Os 3 primeiros que se inscreverem amanhã às 7 horas da manhã vai ganhar uma sessão premium, individual, com a minha esposa, que é uma terapeuta poderosíssima, debaixo da minha supervisão. Ela vai fazer uma sessão com você individual, os 3 primeiros. Vai mapear os seus bloqueios, vai mapear suas travas que você não consegue sozinho fazer isso, tá? Me passar o relatório e eu vou desenvolver um protocolo de ação para os próximos dias, depois que ela me passar esse relatório, para você deslanchar de maneira mais rápida. Os 3 primeiros vai ganhar uma sessão individual. Os 20 primeiros vai ganhar uma mentoria, é a VIP Platinum, que é uma mentoria só com os 20 que eu vou dar. Por que só com os 20? Porque vai ter só 20 pessoas, vai ter mais tempo da gente conversar, de eu te conhecer e te direcionar. Isso são bônus exclusivos, tá? Para os 20 primeiros. Os 40 primeiros que se inscreverem amanhã, a partir das 7 horas, vai ganhar um personal anjo da guarda, que é o quê? Uma pessoa da minha equipe, que vai ser o seu parceiro anti-procrastinação. Uma pessoa da minha equipe vai estar te acompanhando durante 60 dias
para garantir que você não vai parar no meio da jornada, porque em até 60 dias você consegue ir até o fim. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que têm medo de entrar no método, porque fala, Rafa, eu começo e não termino. Então, se você tiver entre os 60 primeiros, você vai ter essa pessoa da minha equipe para te acompanhar e garantir que você vai continuar e vai até o fim. E os primeiros inscritos das 7 às 8 da manhã. Ou seja, quem se inscrever dentro dessa primeira hora vai ganhar uma imersão de cura interior com a minha esposa, que é uma imersão poderosa também. Esses bônus com a minha esposa, pessoal, é surreal. A minha esposa, em uma única sessão, ela consegue te virar do avesso, no bom sentido. A minha esposa, ela é a minha parte que falta. Ela é um complemento. Ela tem técnicas que eu não tenho, por isso que a gente se completa. Tá? E dentro do Método Vex, vocês também vão conhecer a minha esposa. Ok? Isso aqui são bônus para os primeiros. Rafa, se eu não conseguir estar entre os primeiros, não tem importância. A jornada é o mais importante. Viver a transformação é o mais importante. Os bônus é só um estímulo para os primeiros que se inscreverem. É uma maneira de honrar aqueles que derem o primeiro passo. Ok? Eu quero lembrar você que você tem uma garantia de 7 dias. Ou seja, você vai poder pisar na Canaã, digamos assim, e se você se arrepender, você volta. Em até 7 dias, se você pedir o seu estorno, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Em até 7 dias. E você vai entrar no Método Vex com todas as aulas destravadas, para começar a assistir tudo. E qual que é o valor do investimento? Eu já falei e vou repetir. É 12 parcelas de R$ 159,70. R$ 159,70. Ou seja, é R$ 5,32 por dia. 12 parcelas de R$ 159,70. É menos que uma diarista cobra, gente. E eu quero lembrar, viu? Se alguém aparecer no seu privado, mandando mensagem, falando que ó, promoção do Método Vex, não acredite. Não tem promoção e não tem desconto. É R$ 159,70 em 12 vezes ou R$ 1.597. Esse é o valor do investimento. Ok? Toda vez que alguém te abordar no privado, você vai exigir dessa pessoa o meu vídeo falando o nome dela, tá? Que o meu time vai te chamar no privado para te ajudar. Você vai pedir, me manda o vídeo do Rafa falando o seu nome e confirmando esse telefone aqui que você está falando comigo. A gente faz isso para você ter plena segurança, para não cair em golpe nenhum. Recebeu o meu vídeo, eu falei o nome da pessoa e confirmei o telefone do WhatsApp que ela está te atendendo por ele, confia plenamente. Querido, tem pessoas que entraram no Método Vex que deu o cartão e a senha para as meninas do meu time fazer a inscrição para a pessoa. Só tem homem e mulher de Deus aqui no meu time, gente completamente honesta, pode confiar plenamente. Mas pede o vídeo meu falando o nome e o telefone da pessoa, tá bom? Olha só, pessoal, chegou a hora de você descer o toboágua. Chegou a hora de você tomar a decisão que vai mudar a sua vida. Eu quero encerrar por aqui, mas eu quero te pedir uma coisa. Não perca essa oportunidade. Chega dessa vida travada. Esse é o seu momento. Se você não entrou no grupo, aonde a gente vai enviar amanhã o link das inscrições e também onde você pode fazer sua pré-inscrição, eu vou mandar o link aqui agora no chat. Você vai tocar no link aqui, nesse link aqui, vai entrar no grupo. Rafa, eu não sei se eu estou no grupo certo. Por via das dúvidas, toca no link e entra no grupo. E deixa eu te pedir uma coisa. Não saia do grupo por nada. Porque se você não conseguir entrar amanhã, pode ser que algum recurso apareça na sua vida durante a semana. Pode ser. Rafa, não tenho cartão. Fala com o meu time vai te ajudar, vai arrumar um jeito para você. Rafa, você vai fazer mais alguma aula? Talvez eu faça. E se eu for fazer, eu vou mandar o link nesse grupo aí, desse link que tá subindo no chat. O link já tá aí no chat. Vai tocando no link e entrando no grupo. Ou, assim que eu encerrar aqui, você entra, toca no link e entra no grupo. Só quero te pedir uma coisa. Na hora que você for dormir hoje, avalie tudo que eu te falei. Porque você só tem uma única chance de viver essa vida. E você não pode mais permitir viver uma vida no deserto. Existe uma vida abundante para você. Chega de viver essa mesmice ano após ano, mês após mês, dia após dia. Eu posso te conduzir rumo ao extraordinário. Para você viver uma vida plena, diferente de tudo que você está vivendo. Sair do meio dessas confusões, desses problemas que te atormentam. Romper em todas as esferas. Porque eu vivi isso na experiência. E os meus alunos estão vivendo. Só que agora está com você. Você vai ter que tomar uma decisão. Vai pro tudo ou nada, querido. Pelo menos uma vez na sua vida, seja radical. Seja como Pedro. Coloca os 2 pés para fora do barco. Arrisca.
E é um risco ainda com garantia, né? Tô te dando 7 dias de garantia. Arrisca. Vem andar conosco. Vem mudar de vida. Vem romper limites. Rafa, minha vida já tá até boa. Tem mais. Vem romper limites. Rafa, tô no fundo do poço. Vou te tirar daí. Mas você vai ter que tomar uma decisão. Lembra da crença? Seja feito como você crê. E crença exige ação. Fé exige ação. Pedro só andou sobre as águas porque ele teve que sair. Ele teve uma ação. Ele saiu do barco. Você vai ter que sair do barco. Eu sei que não é confortável. Eu sei que semear para alguns vai ser um sacrifício. Mas só tem direito à abundância aquele que lança a semente. O escasso que retém a semente não vai ter colheita. Talvez sua semente está contadinha. Eu te estimulo. Lança a semente. Entra pro Vex. Você vai colher com abundância uma vida extraordinária. Tá bom? Eu fico por aqui. Um grande abraço. Uma excelente noite. Toca no link aí. Entra no grupo. Faz a sua pré-inscrição hoje para ganhar o bônus extra, que é a sessão de desbloqueio. E amanhã, 7 horas em ponto, é o grande dia, onde você vai dar o passo que vai mudar a sua vida. Eu quero te ver de cá, ó, no Método Vex e ser o seu mentor, tá bom? Ó, um beijo, um abraço e até. Fui.